Tem alguém na sua vida que sorri na sua frente, mas some quando você conquista algo, que pergunta como você está, mas fica visivelmente desconfortável quando a resposta é boa, que elogia você, mas sempre com uma palavra que diminui no final. Isso não é coincidência, isso não é seu exagero, isso tem nome em psicanálise. E depois que você aprender a reconhecer os sinais, nunca mais vai confundir inveja com amizade. A gente cresce ouvindo que inveja é feio, que ninguém vai admitir que te inveja, que é paranoia sua achar que alguém não torce por você. A psicanálise discorda de tudo isso. Melanie Klein foi a primeira a estudar a inveja de forma profunda. E ela disse algo que mudou tudo. A inveja não é uma escolha consciente. É uma das pulsões mais primitivas do ser humano. Mais primitiva que o amor. Mais primitiva que o ódio. Klein dizia que o bebê já sente inveja do seio da mãe, da fonte de tudo que ele precisa e não controla. Traduzindo para o adulto. Quando alguém te inveja, não é porque essa pessoa é necessariamente má. É porque você representa algo que ela quer e não consegue ter. Ou pior, algo que ela nem se permite querer. E aí a inveja vira algo muito mais sombrio do que você imaginava. Você já viveu alguma dessas situações? Você conquista algo importante, uma promoção, uma viagem, um relacionamento novo, uma conquista qualquer. E tem aquela pessoa que, ao invés de celebrar, faz uma pergunta que diminui. Ah, que bom! Mas e aquela situação que você me contou? Ou então some completamente. Não viu, não comentou, não respondeu. Ou pior, elogia na frente de todos, mas você sente que algo naquele elogio não estava certo. Uma entonação estranha, uma pausa desnecessária, um sorriso que não chegou até os olhos. Freud chamaria isso de formação reativa. A pessoa sente inveja, mas como inveja é socialmente inaceitável, ela transforma em elogio, em pergunta, em preocupação, em qualquer coisa que pareça o oposto do que realmente é. Você não estava exagerando, você estava lendo certo. E agora vamos falar dos sinais concretos, os que a psicanálise identifica com precisão cirúrgica. Sinal 1. O elogio envenenado. Você mostra algo que conquistou. E a pessoa diz: que incrível! Nossa, você sempre tem tanta sorte. Sorte, não esforço, não talento, não merecimento. Sorte, porque se foi sorte, não foi você. E se não foi você, ela não precisa se sentir menor por não ter conquistado. Sinal 2. O sumiço estratégico. Você posta uma conquista. Essa pessoa vê tudo que você posta. Mas nessa especificamente, silêncio absoluto. Não curtiu, não comentou, não mandou mensagem. Mas no dia seguinte está online e interage com tudo que não tem nada a ver com você. Freud chamaria isso de evitação do estímulo doloroso. Ver sua conquista dói. Então, ela simplesmente não vê. Sinal 3. A informação que vaza. Você conta algo em confiança e misteriosamente outras pessoas ficam sabendo. Não é distração, não é esquecimento, é sabotagem inconsciente. Klein diria que a pessoa quer destruir o que te faz bem, não conscientemente, mas a sombra age mesmo sem autorização. Jung entra aqui com uma perspectiva que muda tudo. Ele dizia que quando alguém te inveja, essa pessoa está projetando em você a sombra dela. Lembra da sombra? Tudo que a pessoa reprimiu em si mesma, tudo que ela não permite que si mesma seja, tudo que ela jogou para o inconsciente porque parecia perigoso ou proibido. Vai tudo para a sombra. E quando ela te vê sendo exatamente o que ela não se permite ser, o sucesso que ela não busca, a alegria que ela não acessa,
a liberdade que ela não se dá, a coragem que ela não tem. Isso dói de um jeito que ela não consegue nem nomear. E essa dor vira inveja. Mas aqui vem a parte mais importante. A inveja que alguém sente por você não é sobre você. É sobre a batalha interna dessa pessoa com ela mesma. Você é só o espelho que reflete o que ela não consegue ser. E espelhos não têm culpa do que mostram. E agora a parte que ninguém quer ouvir, mas que a psicanálise insiste em dizer. Você atrai inveja em proporção direta com o quanto você brilha. Pessoa que não brilha não é invejada. Então, se alguém te inveja, parabéns, você está fazendo algo certo. Mas tem uma segunda camada ainda mais profunda. Klein dizia que quem é muito invejado frequentemente começa a esconder suas conquistas, a diminuir suas realizações, a se fazer menor para não incomodar, para não provocar, para manter a paz. E isso tem um nome. Chama-se autossabotagem motivada pela culpa de existir plenamente. Você começa a se punir pelo sucesso alheio. Você corta suas próprias asas para que outros não sintam o vento que elas fazem. Freud chamaria isso de superego punitivo em ação. A voz interna que diz: não brilhe tanto, não apareça demais, não conquiste muito. Você vai incomodar as pessoas. E sabe qual é a grande ironia disso tudo? Quando você se diminui, a inveja não some. Porque quem inveja não para de invejar só porque você parou de brilhar. Eles passam a invejar a sua paz, a sua saúde, a sua família, o seu simples existir. A solução nunca foi se fazer menor. A solução é entender o mecanismo e se proteger sem se destruir. Então, o que fazer quando você identifica que alguém te inveja? A psicanálise tem 3 respostas muito claras. Primeira resposta: nomeie sem dramatizar. Não precisa confrontar, não precisa anunciar, não precisa fazer cena. Basta nomear internamente. Isso é inveja. Não é minha responsabilidade resolver. Não é minha culpa existir. Esse simples ato de nomear tira o poder da situação sobre você. Segunda resposta: proteja suas conquistas. Klein dizia que existem conquistas que precisam ser guardadas até que estejam grandes o suficiente para resistir ao vento. Não conte seus planos para quem demonstra esses sinais que vimos hoje. Não porque você é paranoico, mas porque sementes precisam de terra antes de precisar de audiência. Terceira resposta: continue brilhando. Essa é a mais difícil e a mais importante, porque a inveja alheia não é sua responsabilidade. A única coisa que você pode controlar é se você vai ou não se fazer menor para acomodar o desconforto de quem não consegue crescer junto com você. E aqui Jung fecha com maestria. Quando você para de se diminuir por inveja alheia, você involuntariamente convida quem te inveja a se questionar sobre si mesmo. Você vira a prova viva de que é possível ser mais. E isso é ameaçador para quem ainda não está pronto, mas é libertador para quem finalmente está. Inveja não é sobre você. Nunca foi. É sobre a batalha que outras pessoas travam com elas mesmas. Você é só o espelho. O espelho não tem culpa do que reflete. Melanie Klein dizia que a inveja é a dor de quem vê no outro o que não permite em si mesmo. Freud diria que quem te inveja está em sofrimento real. Jung completaria dizendo que esse sofrimento é o peso de uma sombra que ninguém integrou ainda. Tenha compaixão, mantenha distância, continue brilhando. Essas 3 coisas juntas são a resposta mais saudável que a psicanálise pode dar para essa situação. Eu sou o ego em terapia, onde até a inveja alheia vira autoconhecimento. Me conta aqui embaixo,
Você já percebeu algum desses sinais em alguém próximo? Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e se inscreva neste canal. Nos vemos no próximo vídeo, brilhando sem pedir licença.